Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa 7ª semana da disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a IA, como que a gente vai usar a inteligência artificial na educação. E os objetivos de aprendizagem, os principais são criar estratégias pedagógicas integrando a IA generativa de forma ética para estimular individualidade e coletividade, avaliar impactos da gestão algorítmica sobre autonomia, diversidade e equidade e sintetizar conhecimentos sobre a IA e educação para propor modelos sustentáveis no uso do cotidiano escolar. Os tópicos abordados são o que é a IA generativa, como a gente cria os prompts educacionais, quais as estratégias pedagógicas para o uso correto destes prompts, como que a gente trabalha a questão da produção do perfil docente, os impactos da automatização do perfil docente, a elaboração da individualidade discente, autonomia e diversidade discente, desenvolvimento da coletividade discente, equidade, inclusão e acessibilidade, a consolidação da gestão da IA no cotidiano educacional, ética e limites da gestão algorítmica e os modelos sustentáveis do uso da IA. Pode parecer que são muitos tópicos, mas eles estão interrelacionados, eles estão conectados, como você vai ver ao longo da nossa disciplina. Perceba que nós temos dois tipos de IA. A IA generativa, é aquela que gera texto, gera imagem, e a IA preditiva, aquela que faz previsões com base nos dados existentes. A que a gente mais usa hoje em dia no nosso cotidiano é a generativa, aquela que você pede: olha, IA, fulana de tal, né? Cada um vai usar a sua IA que preferir. Me ajuda aqui, faça um exercício, faça um resumo, faça um texto. Essa é a generativa, a que nos gera informação, nos gera conteúdo. E como que a gente vai criar os prompts educacionais? Primeiro ponto é, nunca é IA, faça um resumo, IA, faça isso. Não, você precisa delimitar aquela IA. Então, por exemplo, ó, IA, você vai ser aqui a minha assistente, a minha professora assistente, que eu vou dar uma aula sobre o assunto X, numa sala de aula, de tal ano, de tal série, o perfil dos alunos é esse, e eu preciso que você me ajude a fazer um conteúdo mais interessante, um resumo mais adensado, uns tópicos importantes para os alunos memorizarem. E isso vai se dar o quê? A partir da construção do próprio prompt. Sem o prompt, quando você só pede para ela fazer, ela não vai entender perfeitamente. O prompt é aquilo que direciona, é uma conversa inicial que você tem com a própria IA. E aí, quando o professor consegue criar esse prompt, ele também consegue avaliar o andamento da aprendizagem dos próprios alunos. Será que aquele assunto está correto? Será que os alunos estão compreendendo perfeitamente? Eu tenho aquele aluno que tem uma facilidade maior com a atividade escrita, então eu posso puxar determinados assuntos para aquele aluno, ao passo que eu tenho um outro aluno com outro perfil. E essa IA, ela vai nos ajudar a criar esse perfilamento, vai perfilando, vai dando perfis específicos às singularidades dos próprios alunos. Então, por exemplo, a própria IA, ela vai poder nos mostrar qual tipo de perfil de aluno e de docente também, de acordo com dados. Então, nós vamos ter ali na nossa escola, que a partir do feedback dos próprios alunos, vai falar, olha, a aula que mais funciona é aquele perfil daquele professor mais expositivo, ou a aula que mais funciona é aquele do perfil do professor mais participativo, ou de estilo mais investigativo. Tudo isso a gente consegue trabalhar a partir do prompt da IA. E aí, essa é a grande sacada, essa grande metodologia, essa ferramenta, ela vai nos servir para pensar a educação na contemporaneidade. E nós temos alguns benefícios e alguns riscos. Desta tabela eu vou trabalhar mais 3 pontos para que você possa apenas ter uma noção maior e vou manter a tabela para você ter conhecimento sobre. Então, dos 3 benefícios que eu vou trabalhar, é a questão do ensino adaptado. Quando a gente perfila, a gente pode obter maiores resultados, maiores condições do processo de ensino-aprendizagem transcorrer de uma forma mais harmoniosa. Nós podemos também trabalhar recursos de inovação, que é, IA, faz uma atividade de tal maneira, provoque os alunos a pensar de tal forma, crie um exercício aqui para que eles possam trabalhar mais o senso crítico e menos a decoreba em si.
A gente consegue produzir isso por meio de um prompt bem produzido, bem alinhado. E, por fim, nos benefícios, eu vou destacar aqui que a questão do diagnóstico bastante ágil. Então, por exemplo, eu faço uma atividade com 10 exercícios. E aí eu peço para a IA analisar a quantidade de acerto e de erro em cada uma das atividades, né, das questões. E aí eu percebo que a atividade 4, a questão 4, teve maior quantidade de erro. A IA vai me mostrar isso. Eu posso até pensar, IA, frente a essa quantidade de erro, qual a melhor forma que eu tenho para diminuir essa problemática identificada? E aí ela vai te ajudar a pensar essa prova, pensar essa atividade na hora da revisão ou na hora da própria correção, aquela devolutiva que nós fazemos. Quanto aos riscos, nós temos o problema da padronização excessiva, que é quando a gente lê e fala, foi feito por IA. Aquele texto muito robotizado, sabe, muito artificial, e aí já chama um pouco de atenção. Isso é um risco que vai tirar as nossas singularidades, as nossas características, as nossas formas de comunicação. Um outro ponto é a acomodação do docente, né, que ele pode achar que a IA vai fazer tudo, e não, a IA ela vai nos auxiliar. Nós vamos continuar sempre no nosso papel de grande importância e centralidade ali na sala de aula. Isso não tem a menor dúvida, mas nós precisamos usar a IA como se fosse um assistente nosso, que pensasse ou que trabalhasse para além do que a gente está ali preparado, digamos assim, né? E, por fim, alguma questão da própria relação desumanizada que nós vamos ter, que é tudo algoritmo, tudo número, dado, aquelas coisas mais frias, né? Aqueles dados mais numéricos. E aí a gente pode trabalhar, pode ter o problema da desumanização. Então, a gente tem que estar sempre preparado para trabalhar de uma forma correta. E aí, como que a gente pode pensar na individualidade docente? Discente do aluno, né? Nós vamos ter ali uma atividade inicial, que vai fazer aquela atividade diagnóstica para entender o que o aluno está sabendo ou não está sabendo, que é a partir de exercícios básicos. E aí a IA pode nos ajudar na promoção de um desafio mais intermediário, uma atividade mais avançada, para, no final de tudo, nos dar um feedback personalizado. A IA tem essa grande vantagem, que ela vai nos ajudar a criar esses perfis de acordo com nossos próprios alunos. Afinal de contas, uma sala de aula tem muito aluno e cada um tem a sua singularidade, a sua especificidade. E nós vamos ter alunos, por exemplo, que são mais visuais, que aprendem mais vendo, alunos que são mais auditivos, aprendem mais ouvindo e tendo essa sensação, e os alunos mais sinestésicos, que é aquele que vai aprender ali mais no movimento, na experiência. E a IA pode nos ajudar nisso. Ô IA, pensando que nós temos esses 3 perfis de aluno, me ajude aqui a montar uma aula que abarque o perfil do aluno visual, do aluno auditivo e do aluno sinestésico. Ela pode nos ajudar nessa produção da nossa própria aula. E aí, a IA ela pode propor, inclusive, atividades colaborativas entre os próprios alunos. A gente pode pedir para ela fazer um trabalho coletivo e esmiuçar o que cada um dos membros do grupo deverá fazer. E aí cada um vai fazendo a sua parte para, no final, conseguir construir. E isso intermediado pela própria inteligência artificial. Então, por exemplo, nós vamos passar uma atividade para um aluno A que deve pesquisar um determinado tema. E a IA ela vai sugerir conexões e vai integrar os resultados identificados. E nós vamos passar para o aluno B ou para o aluno C umas tarefas específicas. Um vai fazer um poder de síntese, o outro vai fazer uma apresentação. E isso é bastante importante, por quê? Porque a gente consegue trabalhar as autonomias, aquilo que cada um tem melhor de si. Então, por exemplo, nós vamos poder trabalhar na IA pensando ali numa linguagem inclusiva para os alunos neurodivergentes. E eu tenho um aluno que tem determinado perfil, determinada neurodivergência, como que eu posso pensar melhor essa produção de material? E aí ela vai, por meio de um prompt correto, e te ajuda. Nós temos, por exemplo, o software de reconhecimento de voz, que ajuda os alunos com dificuldade motora. Temos também as ferramentas de leitura automática para os alunos com deficiência visual. Ele vai fazer aquela leitura.
E também nós vamos ter ferramentas de tradução em tempo real das libras. E o que você precisa entender? Que esta ferramenta ela vai nos ajudar. Ela vai fazer com que a nossa aula esteja preparada para essa diversidade. Então, a IA ela pode estar presente no planejamento pedagógico, no monitoramento de desempenho por meio dos indicadores, na própria comunicação escolar, na inclusão e acessibilidade e na inovação e pesquisa. Só que nós temos um limite ético, né, de quando usar e como usar. Por isso que essa mesma aula aqui que eu estou gravando em 2026, daqui a um tempo ela pode estar totalmente desatualizada, defasada. Porque como a IA ela é generativa, ela vai gerando cada vez mais informações novas, por meio dos dados já existentes. Então o próprio uso da IA, o próprio entendimento da IA como ferramenta, ela vai passar e vai modificar ao longo do tempo. O nosso uso ético é sempre falar quando estamos usando a IA. Usei a IA nessa aula, montei o trabalho dessa forma, fiz atividade assim. E aí eu vou precisar trabalhar a questão da inclusão, o reconhecimento da equidade. Tudo isso vai estar diretamente conectado às inovações. Mas nós temos que sempre reconhecer o uso da IA. E isso é de grande importância. E nós temos alguns modelos sustentáveis do uso da IA, porque ela tem que entender que ela vai trabalhar como uma ferramenta, ela não vai substituir o que já existe, né? Ela vai complementar a ação no uso pedagógico, ela vai complementar a ação no uso administrativo. Então nós vamos sempre trabalhar a IA pensando em como que ela vai me dar um apoio na atividade do meu cotidiano profissional. E aí eu espero, enquanto ferramenta, que você tenha criado estratégias pedagógicas integrando a IA generativa de forma ética para estimular a individualidade e coletividade, avaliado os impactos da gestão algorítmica sobre a autonomia, diversidade e equidade e sintetizado conhecimentos sobre a IA e educação para propor modelos sustentáveis no uso do cotidiano escolar. Entenda, a IA é uma ferramenta atual. Ela já faz parte das gerações que nasceram conectadas, né? Então, consequentemente, cabe a nós fazer um uso correto e aprender no percurso. Aprender a aprender. Muito obrigado.